Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, esta é a segunda aula do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, lembro que aqui é só um estudo do livro. Nós vamos ler o livro e vou fazer alguns comentários sobre o livro, e que sempre recomendo que o melhor é que você leia os livros da codificação de Kardec, Então, essa é a segunda aula. Se você não ouviu a primeira, seria interessante você começar desde o começo e saber que é um estudo que nós vamos fazer dia a dia, um estudo longo, Porque são muitas coisas a serem esclarecidas. Então, são 5 livros, este é o primeiro livro e estamos na segunda aula. O tema desta segunda aula é Alternativas da Humanidade em relação ao mundo espiritual, materialismo, panteísmo e individualidade da alma. A suprema alternativa é a questão da sobrevivência ou não da alma ou da existência ou não do mundo espiritual. O mundo espiritual existe? Que será o homem após a morte? Tem ou não alma? Viverá eternamente ou tudo se extinguirá com sua morte? Diferentes doutrinas procuram esta verdade e diferentes são as alternativas humanas ante a realidade ou não do mundo espiritual. Para a grande maioria dos homens, algo existe além da matéria, mas ainda aí se subdividem. As principais correntes do pensamento humano sobre a existência ou não da alma resumem-se em 3 alternativas fundamentais: o nada, entre aspas, o materialismo, a absorção da alma pelo todo, que é o panteísmo, ou a subsistência da alma, como individualidade depois da morte. Então vamos ver. O materialismo. Para o materialismo, o mundo espiritual não existe, nada existe além da matéria. O niilismo, doutrina pela qual o homem se reduz ao nada após a sua morte, constitui a base do materialismo, filosofia pela qual a realidade é exclusivamente de natureza material, sendo o espiritual apenas uma propriedade ou o produto da matéria. Para os materialistas, a alma é apenas um efeito e não uma causa, não sendo mais que um conjunto dos fenômenos da consciência, como o sentimento, o pensamento, a vontade. Então, em síntese, para essa concepção filosófica, a alma é o produto do cérebro, como a bilis é o do fígado, segundo afirmou Taine. Essa doutrina afirma que a matéria ou as condições concretas materiais são suficientes para explicar todos os problemas mentais, sociais ou históricos, de conhecimento e etc., sem se prenderem a argumentos decorrentes da imaginação humana, como a existência de Deus ou dos espíritos. Diz Allan Kardec que as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Se, conforme pretendem os materialistas, o pensamento fosse segregado pelo cérebro, como a bilis é pelo fígado, seguir-se-ia que, morto o corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais cairiam do nada. Para os materialistas, que negam a existência do princípio espiritual independente e, por conseguinte, o da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são, a seus olhos, sobrenaturais e, por conseguinte, quiméricos, não admitindo a causa, não podem admitir o efeito,
e, quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e recusam aprofundá-los. Isto não quer dizer que os materialistas sejam maus ou viciosos, mas simplesmente que para eles não existe a vida futura, a vida eterna. O panteísmo. Para o panteísmo, existe um princípio inteligente, além do princípio material. O panteísmo apresenta-se sob diferentes aspectos, pois há diversidade de interpretação para este mesmo gênero filosófico. Panteísmo vem do grego pan, tudo, todos, e teísmo de theos, Deus. Para uns, cada indivíduo ao nascer assimila uma parcela do princípio espiritual, que constitui sua alma. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual a gota d'água no oceano. Para outros, no universo existe uma única alma, a de Deus. O mundo é um conjunto das suas manifestações e emanações. A alma de cada um é uma porção da divindade e, após a morte, retorna à fonte comum. Outros ainda afirmam que Deus é o conjunto de todas as inteligências, de todos os corpos da natureza, de todos os seres do universo. Isto é, Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos na natureza compõem a divindade. Individualidade da alma. Para a maioria dos homens, contudo, a alma é um ser moral, distinto e independente da matéria, conservando sua individualidade após a morte. Dentre eles, porém, formam-se duas grandes correntes: a doutrina dogmática, que é a unicidade da existência, e a doutrina espírita, a pluralidade das existências. Então, a doutrina dogmática. Para a doutrina dogmática, a alma independe da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Com a morte do corpo, a alma tem irrevogavelmente determinada a sua sorte, sem possibilidade de quaisquer progressos ulteriores. Ela será, pois, por toda a eternidade, intelectual e moralmente, o que era durante a vida, sendo os maus condenados a castigos perpétuos e irremissíveis no inferno. Completamente inútil lhes resulta todo arrependimento. Parece assim que Deus se nega a conceder-lhes a possibilidade de repararem o mal que fizeram. Os bons são recompensados com a visão de Deus e a contemplação perene no céu. Então é aquela doutrina que acredita no céu e o inferno. Não importa se você se arrependeu ou não, se você foi uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você foi uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Por essa doutrina, a alma associa-se ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Esta condição dogmática inviabiliza, segundo a doutrina, a comunicação entre vivos e mortos, pois os mortos não têm o seu corpo, necessário para sua manifestação. Esta condição somente será restabelecida por ocasião da ressurreição do juízo final. Esta doutrina ensina, em resumo, a existência da alma e sua sobrevivência após a morte. Ensina também a unicidade da existência e também a ressurreição dos mortos no juízo final. E, por último, a impossibilidade da comunicação entre vivos e mortos, pois eles não têm corpo e alma unidos. E, por fim, a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, o princípio inteligente independe da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. Em resumo, a doutrina dos espíritos ensina, segundo este aspecto, que há a.
pré-existência da alma antes do nascimento e sua sobrevivência após a morte do corpo físico, com um corpo espiritual ou perispírito. B. Pluralidade das existências e justiça nas aflições. C. Progressão dos espíritos, isto é, são criados simples e ignorantes e progressivamente chegam à perfeição. D. Comunicações dos espíritos com os homens, como provam os fatos espíritas. Esta doutrina concebe distintamente criador e criatura, e nela a harmonia das leis é a obra e não o próprio criador. A criação é a manifestação da vontade do augusto pensamento de Deus. Então, para nós espíritas, é importante que a gente saiba como as outras doutrinas pensam, né? E que a gente respeite este livre pensamento, estas outras opiniões. Para nós espíritas, nós cremos que o espírito já existia, né? Então, antes de nós virmos para cá, antes de nós nascermos, o nosso espírito já existia. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós fomos criados da mesma forma. E nós somos enviados para a Terra, né, para cá, para nós evoluirmos. Então, cada um recebe de Deus, da fonte, né, a mesma dose de sabedoria, né? Então, nós vemos simples e ignorantes e todos são assim. E aqui nós vamos aprendendo. Aqui é a nossa grande escola. Nós vamos aprendendo e, de acordo com os nossos aprendizados, com a nossa evolução, nós teremos que voltar de uma forma ou de outra. Isso a gente vai ver ali mais para frente. Então, o importante que a gente saiba agora é que a doutrina espírita acredita na comunicação dos espíritos e acredita na pluralidade das existências, ou seja, acredita que nós já existimos antes de vir para cá, nós vamos morrer o nosso corpo físico e o espírito continua existindo e nós teremos aprendizados do lado de lá, né? No outro plano, no plano espiritual, e depois nós voltamos para cá para aprendermos mais. A gente vai falar mais sobre essa pluralidade das existências aí. O que é importante que fique claro nessa aula é que, para nós da doutrina espírita, a vida continua após a morte do corpo físico, ok? E, bom, é esse o ensinamento que nós temos nessa segunda aula, né? E o princípio de tudo é nós respeitarmos esses outros pensamentos, essas outras religiões ou essas outras filosofias que não acreditam na continuação da vida após a morte, né? Mas nós acreditamos. Então, na próxima aula nós falaremos sobre as noções preliminares do Espiritismo e os Espíritas. Namastê, Namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.